Apocalipse 21 e o mesmo texto de Isaías, lido na forma ampliada deles. Eu vou ler desde o primeiro verso, aí por uma questão de responsabilidade exegética. O texto diz assim, capítulo 21, eu vou começar por ele. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido, e ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. A pergunta teológica desse texto, e obrigatória exegética desse texto é: esse texto está depois do 20 ou antes do 20? Do capítulo 20 de Apocalipse. O capítulo 20 de Apocalipse descreve o seguinte tema: vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O capítulo 21 é a resposta dos 1000 anos. Após os 1000 anos, o que deve acontecer? Então, sequência escatológica, sequência exegética do texto. A partir dos 1000 anos, o que deve ocorrer é descida da cidade santa, implantação do reino de Deus no lugar onde é de fato, entre aspas, o céu. Nesse ponto eu gosto da música do Arautos do Rei, o céu é aqui, antes e depois. Mas há um hiato entre o céu que é aqui e o céu que será aqui. O que é esse ato? E essa é a parte complexa do texto. Qual é a atividade que é descarregada ou colocada sobre o ombro dos justos no céu? O julgamento dos ímpios. Portanto, esse intervalo de milênio, chamado milênio de paz, ele é paz porque o mal deixou de ter efeito sobre nós. Perdeu o domínio, porque num abrir e fechar de olhos fomos transformados. Mas às vezes a gente esquece, e é esse o risco, ao ler o texto de Isaías e de Apocalipse 21, a gente se esquece que o pecado ainda não foi extinto. E porque o pecado ainda não foi extinto do universo, ainda pairam no universo algumas questões não resolvidas. Vou listar algumas delas fáceis de entender. Tá? Primeira delas, imagina que eu fui para o céu e meu pai que está aqui na frente não foi. Ou a Vera que está do lado dele não foi. Eu os conheço, convivo com eles, ou eu fui lá e a minha esposa, que saiu, foi lá assistir a minha filha cantar, não foi. Por melhor que seja o céu, por mais fantástico que seja encontrar Cristo, por mais maravilhoso que seja estar lá e ver tudo aquilo que não subiu ao coração do homem, o homem sequer imaginou ou consegue descrever, as dúvidas persistem. E não há salvação plena enquanto dúvida persiste. Ok? Segunda questão. O vácuo deixado por essas pessoas, alimentado pela dúvida, mesmo eu não tendo o domínio do pecado e a atuação de Satanás em nós, não elimina de nós quem somos, como não elimina de Deus quem Ele é. E às vezes a gente se pega no fato de que a questão de tristeza, dor, ou alegria e perenidade de salvação são coisas antagônicas que só existem enquanto o pecado existe. E no céu, pecado ainda existe. Não lá, mas no universo. Porque Satanás está vivo e acorrentado. Portanto, o pecado persiste e ele não foi resolvido. Por que não foi resolvido? Porque ainda não aconteceu o lago de fogo, a destruição do mal e a certeza de que o mal nunca mais voltará. Portanto, o verso que se segue a esse que eu li, a esse bloco que eu li, que é exatamente o verso que o senhor leu, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa cena é uma cena única na história do universo, que é quando a cidade santa desceu, no alto dos muros da cidade santa existe um cordeiro, que é exaltado agora como o rei do universo, como soberano, aquele que regerá as nações com cetro de ferro, e os seus súditos o servirão pelo século dos séculos, cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12. Quando a gente olha para essa cena, só se resolve o pecado quando ímpios ressurretos recebem, em primeiro lugar, a presença do Deus a quem negaram, no alto dos muros, coroados pelo Pai.
recebem fora da cidade a sentença dada por esse mesmo Cristo, de tudo aquilo que fizeram. E essa cena é descrita de forma muito mais ampla, se quisermos lê-la com toda a propriedade, nos 2 últimos capítulos do Grande Conflito, o pré e pós-milênio. Além disso, o entrar de Cristo, o fechar das portas, o encerramento da sentença e o reconhecimento de todos na coroação de Cristo, ajoelhando-se, inclusive Satanás, do lado de fora dos muros, reconhecendo que aquele que está sendo coroado é de fato Deus, o que foi negado lá atrás, na dúvida de Satanás, encerra o pecado enquanto resolução sentencial do pecado, mas não encerra o pecado enquanto resolução da culpabilidade do mal. O que acontece nesse momento? Com a mesma rapidez com que se ajoelharam para reconhecer que aquele que está sendo coroado é Deus, se levantam de novo e insuflados, Ellen White ainda vai mais longe, ela diz que Satanás se joga no meio da multidão, da turba à frente dele, vê o tamanho de quantidade de pessoas que cerca a cidade e tem no seu coração alimentada a ideia de que talvez possa vencer a Deus, porque são mais os que estão fora dos que o que dentro estão. E o que ele faz? Insufla como nunca fez todos os que estão fora, para que se juntem e se arregimentem à batalha. Essa é uma cena única na história do universo. Dentro dele estão os salvos e Cristo os liderando. Fora da cidade, fora dos muros, estão os ímpios e Satanás os liderando. Cena grotesca e diferente entre os dois grupos, porque enquanto todos os salvos, mesmo os ressurretos, por ocasião da vinda de Jesus, ressuscitam transformados, todos os que do lado de fora ressuscitaram da mesma forma como foram ao túmulo. Mesma altura e mesma condição. Portanto, a cena é dantesca. Apesar de vivos, a cena é dantesca. Com as mazelas, com o efeito do pecado e com tudo o que degenerou. Isso é no fim do milênio, né? Fim do milênio. O que acontece? Essa cena guarda uma das cenas mais difíceis de digerir na história do universo. É chamado o ato estranho de Deus. Como um Deus compassivo, um Deus de amor, pode destruir aqueles a quem ele criou. Essa cena ela é recheada de um monte de questões. A solução do pecado, a destruição da impiedade, a destruição dos ímpios, porque se tornaram não pecadores, mas agora pecado, porque assumiram sua condição de pecado e não mais de pecador, sem misericórdia e sem continuidade, porque o pecado precisa ser extinto. O que acontece nessa cena não é só a destruição dos ímpios. É choro, é tristeza, um misto de certeza de que a sentença é justa, mas também uma certeza de que nunca mais haverá a visão daqueles que lá estão. E essa é uma das razões pelas quais qualquer doutrina paralela, como inferno, purgatório ou qualquer outra, não tem sentido. Porque essa cena é descrita também no livro de Apocalipse e no livro de Pedro, como os elementos ardendo se desfarão. Ou seja, serão destruídos completamente, com fogo e enxofre. O Nelson ainda deve se lembrar dessa experiência lá na Igreja Central, de um sujeito pegar enxofre e soltar em cima do ouro presente lá. Enxofre é a única coisa, Liga Química, nossa farmacêutica de plantão, ou os químicos malucos de plantão, enxofre é a única coisa que destrói tudo. As ligas nobres, os metais nobres são consumidos pela junção fogo e enxofre, porque sem o enxofre, quanto mais se queima o metal nobre, mais puro ele fica, mas se puser enxofre ele vira, entre aspas, pó, vira vento, vira fumaça. Então, essas coisas que estão descritas no Apocalipse misturam tudo aquilo que o pecado causou em todas as eras, no coração dos justos e de Deus. Não se pense que Deus estará destruindo os ímpios com um sorriso no rosto. Isso é incompatível com Deus. A destruição dos ímpios fere o coração de Deus como fere o coração de todos os que estão lá. Qual é o ato de Deus ao ver seus filhos, como ele, tristes pela cena? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Portanto, no intervalo entre a vinda de Jesus e a destruição dos ímpios, por mais alegria que tenhamos, porque o céu é uma pessoa, não é um lugar, por mais que a pessoa encha
com plenitude o nosso coração de paz, não a paz que excede o entendimento aqui na terra, mas a paz de saber que eu estou lá, ela não elimina o reconhecimento de que eu estou, mas outros não estão. Como não elimina a dúvida. E é exatamente porque não elimina a dúvida que os livros do céu são abertos pela primeira e última vez. E essa é a coisa bonita do céu. Os livros são abertos pela primeira vez, porque nós nunca os vimos, e pela última vez, porque isso não é para ser visto mais. Porque uma vez tirada a dúvida, eu não preciso mais voltar aos livros, que eu reconheço. Deus é, foi e sempre será amor, não justo e não misericordioso. Porque justiça e misericórdia só existem enquanto o pecado existe. Eliminado o pecado, só existe amor, a última palavra do grande conflito, da última página do livro Grande Conflito. Portanto, o desenho da história do céu é, de fato, haverá no céu tristeza e haverá no céu dor, não contínuas e perenes como existem cá. Haverá até que a dúvida seja sanada no meu coração. Então, por exemplo, o que eu vou consultar dos livros do céu? Só as dúvidas que são pertinentes a mim. Aquelas que impactam o meu coração e que, se eu não saná-las, a alegria não é plena. Porque se eu não tiver certeza por que ele não está lá ou minha esposa não está lá, o céu é um inferno. Porque a dúvida persiste. E eu não posso ter dor e nem dúvida. Não é contínuo, por quê? Não é contínuo porque ela só existe enquanto a dúvida existe. Hora que a dúvida foi sanada, eu tenho um misto de duas coisas que vão acontecer. E nisso Ellen White é precisa. Quem vai escrever condenado no livro? Eu. E não pense que é alegre ou persistente de feliz escrever Moisés Lopes Sanches, não o Júnior, condenado. Ou ele escrever Moisés Lopes Sanches Júnior, condenado. Imaginar que isso é uma cena que se faz com um sorriso no rosto é dantesco. É esse o contexto de lágrimas no céu. É a mesma lágrima que Deus derrama e verte por nós todo santo dia, quando nos olha pecadores, quando nos olha sofrendo. Então, é uma diferença entre a dor causada pelo pecado aqui e a dor de quem foi salvo, sabendo que encerrou-se a história, houve um corte na história e esse corte está solucionado aqui. Eu não tenho mais dúvida. Deus é amor. É um misto de coisas que se fundem no céu. Portanto, entenda o contexto. Esse verso não é lido antes do milênio. Isso aí será na transição. Durante o milênio, no céu. Então, mas a vida no céu... A vida no céu, ela é plena de alegria, mas ela tem um período nela que é a resolução das dúvidas do mal. Não é o milênio inteiro que guarda a tristeza. O que guarda a tristeza é o momento em que a dúvida ainda não sanou-se. E é por isso que os livros estarão abertos. O aprendizado de 6.000 anos de pecado, entre aspas, porque nenhum de nós viveu 6.000 anos. O aprendizado de 6.000 anos de pecado precisa ser resolvido para que o livre-arbítrio se implante de forma plena. Seria insano eu pensar que Deus apaga a minha memória e eu não lembro do passado. Se isso acontecesse, o pecado voltaria. Porque o pecado nunca mais vai voltar no universo. Eu sempre ilustro para meus alunos essa pergunta de uma forma fácil de entender para crianças entenderem. Imagine o seguinte, daqui 1 milhão de anos, um pouquinho mais, daqui 1 trilhão de anos, na eternidade da perfeição. Imagine que Deus, como amor que é, resolva continuar criando. Quem Ele criar daqui 1 trilhão de anos conheceu o pecado, viveu o pecado. Não, mas foi criado perfeito. E por algum motivo, indaga. Por que não? Por que só assim? Porque a história é latente, ela está presente no universo. Ele ouviu falar em algum cantinho do universo que um dia teve alguém que discordou. O que Deus pede para fazer? Ele pode explicar, mas ele pode fazer outra coisa. Ele chama o senhor ou chama eu? Que depois de 1 trilhão de anos achatou a diferença de idade. Os meus 46 versus os seus 50 e poucos se achataram. Ok?
E eu deixo de ser o Juninho para ser um igual, no 1 trilhão de anos ou 1 trilhão e 22. O que acontece? Deus fala, conversa com ele. E aí eu pego aquele infante criado, mesmo que adulto, mas infante no tempo. Falo, vem cá, vou te contar uma história. E a primeira história que eu conto é... Depois eu conto a história do contexto, onde eu vivi. Depois eu conto a história do mundo, onde eu vivi. E depois eu conto a história das decisões disponíveis nesse mundo em que eu vivi. Bom, isso resolve uma parte da pergunta dele, que é a parte racional de entender a história. Mas não resolve o todo da história. Tem um pedaço da história que ainda falta. Qual é o efeito do pecado? Então vem cá que eu vou te contar o efeito do pecado. O efeito do pecado é, eu estou aqui e ele não. Mas ainda tem mais um pedaço dessa história. Você quer entender por que eu estou aqui? Eu vou te mostrar por que eu estou aqui. Vamos voltar para o céu. Vamos voltar para o templo. E vamos sentar com o rei do templo. E aí eu chamo Jesus e falo, Jesus, só falta um pedacinho da história que eu preciso... Eu já contei para ele, mas eu preciso que ele entenda. Dá para levantar a blusa? E igual eu tenho aqui um cortezinho de apendicectomia, Jesus mostra um cortezinho de uma lança. Dá para levantar o cabelo um tequinho? E ele levanta e eu vejo uns riscos, uns frisos presentes ali. Agora dá para mostrar as mãos. E ele mostra as mãos. E aí eu conto para ele o restinho da história. Eu estou aqui por causa daquelas marcas. Pergunta, o pecado voltaria uma segunda vez? Uma vez que se conheça o efeito. Então por que o milênio? Por que Deus não instala o céu direto e não acaba com o mal quando Jesus vem e já destrói Satanás, os seus anjos e todos os ímpios? O milênio é aprendizado, por isso é chamado milênio de paz, é o 7º milênio. Caprichos de Deus. 7 dias da criação, o sábado do Senhor teu Deus é o dia de repouso, de descanso e de santificação. O milênio idem. É o dia do repouso, da paz, dos pecados que nos levaram. É o dia do descanso de Deus, das cargas que conduzimos. É o dia da bênção de usufruir das alegrias e felicidades do céu. Isso é fato. Legítimo e notório em Isaías, em Apocalipse, até o capítulo 20. Porém, há uma coisa ainda a se resolver. O que eu preciso aprender de Deus. E que dúvidas eu ainda guardo, porque eu não tive o tempo de convivência com Deus. E durante 1000 anos convivendo com Ele, as dúvidas que persistiam se encerram. Para alguns com mais tempo, pelo tempo pouco de convivência que tiveram, para alguns com menos tempo, pelo tempo enorme de convivência que tiveram com Ele no tempo de preparo. Cada um vai ter um tempo diferente para essas dúvidas sanarem. Mas sanadas as dúvidas, ainda vai sobrar, seguramente, eu vou brincar assim, seguramente uns 950 anos para não ter mais dúvida e só ter alegria. Então isso é preciso compreender. Porque não compreender isso, primeiro é um desrespeitar da exegese do texto. Segundo, é um desrespeitar da exegese do último principal capítulo do livro Grande Conflito. Ou seja, há um tempo em que o pecado precisa ser resolvido. Pastor, para mim o que diz Isaías ali, Deus vai deletar. Não. Nós não vamos ter história para contar, história de tristeza. Não é o caso. Nós não vamos poder. Não é o caso. Não é o caso, tá? Leia de novo os 3 últimos capítulos do Grande Conflito com muita calma. O pecado não se levanta uma segunda vez porque ele já esteve. E há testemunhas que registram que ele já esteve. E eu vou dizer por que há testemunhas. Qual é a cor da roupa dos mártires? Branca como todas as outras, mas qual a diferença? A orla dos seus vestidos é vermelha. Qual a diferença entre 144 mil e o restante dos salvos? Vieram da grande tribulação, servirão a Deus no seu templo dia e noite por toda a eternidade. Com que história? A história que carrega. Qual a única coisa que levamos para o céu? Ellen White é clara nisso. O caráter é feito do quê? De uma única e exclusiva coisa: história. Caráter não é uma entidade, como dizia Platão. Caráter não é um ser etéreo, como diriam os medievais. Caráter é história. Ellen White diz isso. Então, assim, cuidado com a afirmação de deletar. Deletar é o pecado volta uma segunda vez. As últimas notícias que temos do dia. Rios e córregos inundando inúmeras cidades. Milhares sem energia elétrica após terremoto.
terrível furacão. 3 trovões acabaram de tocar o solo aqui na cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os 4 ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel.